Vamos lá, vamos começar pelo momento que tá todo mundo falando, né, dos filmes que saíram e tudo mais. Eu ouvi uns comentários ótimos que eu quero fazer depois com vocês, mas eu quero entender como é que tá esse momento, assim, pra vocês, primeiro, pessoalmente falando, de todo mundo querendo saber, porque agora virou O assunto assunto do momento. E se torna quase uma obrigação você também ir assistir para poder estar conversando melhor com todas essas pessoas que têm as dúvidas, né? Uhum. Então, nós que estivemos lá em loco, né? A gente sabe realmente o que aconteceu, como era, né? O que tem nos bastidores, o que não tem, o que condiz, o que não condiz. Mas, por exemplo, Suzane Richthofen, eu não participei do caso. Uhum. Me cansa de ter que assistir para ver, porque eu sei que não vai ter coisas condizentes, sabe? E as pessoas, você já assistiu? Você já assistiu? Você já assistiu? E eu gosto de assistir coisas que tragam para mim, me enriqueçam, me enriqueçam, né? Eu fiquei um tanto quanto frustrada com a série da Matsunaga. Eu não estou com Desse caso você participou, né? Você foi a Não, eu fotógrafa. confesso que eu não estou com vontade de assistir Richthofen. Talvez daqui a um tempo eu assista por curiosidade. Sim. Né? Mas nada que vai te agregar, Não, né? Ou porque- mudar alguma coisa na sua E cabeça. outra, eu também tenho os meus valores. Sim. Não entra na minha cabeça, não concordo. Eu não vou assistir uma coisa que, de repente, vai me irritar, entendeu? Já o Doutor Mas vamos Salada ver, né? assistiu E participei. e assistiu na vida real, né? No caso. Da origem do caso, né? Do crime, né? Então, a gente tem uma percepção um pouco diferente, falando do Richthofen, com relação às versões apresentadas. Então, vamos dizer, o filme seguiu as versões apresentadas durante o júri, né? Onde eles já estavam separados e cada um querendo imputar uma culpa maior no outro, né? Então, vamos dizer, são versões que foram, vamos dizer, dadas de cada um durante o julgamento. Já né? orientados, já por assessorados. advogados e etc. Porque o que aconteceu no dia dos fatos, eles tinham acabado de cometer o crime e estavam só entre carícias e amor entre os dois, né? Que eles tinham achado que eles teriam feito, vamos dizer, o crime perfeito, né? E casualmente, vamos dizer, um crime, embora planejado por leigos, quanto mais coisas eles faziam, mais provas eles deixavam, né, para eles. Sim. Né? Eu vi naquela investigação criminal, eu vi um comentário que me chamou muito a atenção, que era assim, que eles tentaram bagunçar ali e tal, mas que chamou muito a atenção que os objetos que eles usaram para fazer as ações, eles foram pegos sem bagunça. Então, assim, foi era a pessoa certeiro. que sabia onde estava o pano, que umedeceu no álcool, sabe? Aquela Sim, coisa... sim. Não era uma pessoa que bagunçou para achar uma vassoura. Esse comentário ele exato. que fez, se eu não me engano, na Não, investigação. é que começa assim, ó. Era uma casa bonita, bem decorada, mas uma casa totalmente impessoal. Impessoal no momento que você entra numa casa e não tem uma garrafa fora do lugar, não tem um copo do lado da pia, como se fosse uma casa preparada para uma venda. Tudo impecavelmente arrumado. Né? O que estava, vamos dizer, desarrumado seria os dormitórios, né? Que o Andréas botou travesseiros na cama para simular que ele estivesse dormindo, né? O quarto dela estaria tudo ok e os pais do casal mortos no quarto. Agora, fora isso aí, não tinha nada de diferente. E o escritório, que eles bagunçaram, tentaram simular Roubo. um roubo, né? Mas cada vez que eles mexiam em alguma coisa, a gente via assim, pô, mas isso aqui não é um latrocínio natural, entende? A forma de trabalho do latrocida é diferente. Então, vamos dizer, as bijuterias espalhadas no quarto. Dá para se ver naturalmente que alguém abriu uma gaveta da cômoda e começou a espalhar as bijuterias no chão. Então, você aquela bagunça organizada. Sim. Não estava tudo aqui ou espalhado, não estava tudo jogado mais ou menos à mesma distância,
você vai fazendo um raio das coisas que estão espalhadas, tudo converge para o mesmo ponto. Quer dizer, alguém pegou ali da gaveta e começou a espalhar. Então, quer dizer, você olha e você, pô, mas não dá, bate, não né? bate. Que é bem diferente do desespero, né? Quando Quando você está desesperado para encontrar, porque o tempo é crucial. a sua fuga, né? O tempo. Então, a gente tenta pensar com a cabeça do criminoso, né? A gente tenta pensar. E o desespero faz com que ele não vai... Eu não vou dar determinadas dicas, né? Mas, assim, tem determinados atos que você fala assim, isso daqui é simulação. Tava É na nítido. Cara, tava na É cara. nítido. Depois de pegar, sei lá quantos 1000 casos. Você de voto, aprende. pô, né? E aí, Uma hora você aprende, né? o fato também deles terem a notinha do motel que eles estavam. Quem faz Não, isso? então, tanto é que a gente brincava na Não época é? que era nota 001. Porque ninguém vai no motel e pede uma nota fiscal para comprovar, né? Sim. Aí ele queria um álibi, né? Para Lógico. comprovar que ele foi pro motel. Nossa, e a mulher pediu teve nota que achar fiscal. uma calunga 24 É, horas pra falou, pegar um bloquinho de nota Estão fiscal. pedindo um negócio aqui que eu tô aqui há 30 anos, Nunca vi. Eu não sei nem o que é isso. Aí vai o outro e compra uma moto. No dia seguinte, em dinheiro... Não, ele chega na loja, dentro da área Christian, do mesmo... né? O Christian, na área do mesmo distrito, do 27DP, que é o Campo Belo. Chega uma pessoa que, na época, seria uma coisa um pouco... ainda não na moda, com o braço coberto de tatuagem, que é aquela cara feia que ele tem, e paga em euro, paga em dólar a moto à vista. Que é assim que a gente faz, né? Né? Super comum. Isso, E ainda chega, paga e põe, tranquilo, né? põe no nome dele, porque ele foi com um amigo, não põe na moto no nome dele, não põe no meu. Né? Bem discreto. Nossa, Tanto cara. é que o vendedor, lá o proprietário da loja, já ligou pro pessoal do distrito, olha, segurou apareceu ele um lá. cara... Não, apareceu um cara aqui comprando uma moto assim, assim, assada, né? Pagou em dinheiro, moeda estrangeira, né? E teve também, teve o churrasco também, não teve? Não, mas o churrasco foi na semana depois. O que foi o churrasco? Acho que em Eles comemoração, Deram uma né? festa, né? Eles foram uma festa no final de semana. Botaram, se não me engano, era uma quinta-feira, né? E no sábado e domingo já estava em festa. É inacreditável, É. né? Você estava de plantão na noite do crime? E aí Sim, você foi sim. acionado? É assim, quer dizer, como é que funciona? A gente tem uma escala de plantão, que lá é 24/7. Então, normalmente a gente faz ou plantão de 12 ou de 24 horas. Né? Casualmente, eu estava num plantão de 24 horas. Por volta das 6h30 da manhã, eu estava em Parelheiros. Para quem conhece São Paulo, Extremo Parelheiros, 25 do DP, extremo sul de São Paulo. Né? E ligaram para a delegada e falaram, olha, tem um local com um casal morto dentro de casa. Né? Então, as informações eram muito sucintas. Até hoje é meio sucinta. Né? A gente recebe uma mensagem, não informa assim, o padrão, não informa nada. Né? E a gente chegou na Zacarias de Góes, vinha ali pela Água Espraiada, né? a espalhada. Aí, tanto é que a gente dobrou a esquerda, achando que fosse... A esquerda tinha algumas comunidades, né, na época. E a gente achou, olha, se for ali na comunidade, a gente já estava 24 horas de plantão. Tá todo mundo cansado. Aí, pô, vamos passar para a equipe que está entrando às 8 horas, o pessoal vai ter o dia inteiro para trabalhar, vai estar mais descansado do que a gente. Aí a numeração não bateu, aí fomos para o outro lado, né, para a direita. E aí chegamos lá, já tinha imprensa na porta. Já tinha aquelas caminhonetes de imprensa. Né? Aí a gente, ferrou, vamos... Aí eu tinha uma previsão, olha, antes da meio-dia a gente não sai. Eu saí lá com o trabalho interno da casa, eu saí 5 horas da tarde. Nossa. Né? Então, vai dizer, praticamente das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. Aí, E, na verdade, você já estava de plantão desde as 8 outro horas do dia. dia do dia anterior. É que quando eu cheguei, assim, vamos dizer, daquela adrenalina de toda a situação, que você está numa casa legal, num bairro nobre, né? Aí você vê o casal morto, quer dizer, então o teu cansaço desaparece. E a imprensa já cobrando. E a imprensa já cobrando, já você chega na porta. a É que tem imprensa- isso também, né? Sim. Você chega lá e fala, não, vim só pra olhar. Pô, Não dá. não, Conta, não, né? não.
Quem que entraria primeiro no caso? Seria o fotógrafo pericial? Como que funciona? Geralmente, antes mesmo da lei do pacote anticrime, a gente já fazia isso, porque o fotógrafo entrando, ele consegue já fazer o registro exatamente da cena como está, né? Então, eu falo que o que é o fotógrafo no papel? O papel do fotógrafo no local? Eu sou os olhos de quem não está no local e precisa estar, que vão ser os promotores, os juízes, lá na frente. Então, eu fazer aquela sequência inteira, lógica, eu preciso que o local esteja, que a gente chama de limpo, né? Então, olha, se tem imprensa na porta, eu vou fotografar, eu vou registrar aquilo, até para mostrar o momento, a comoção, né? Então, daí, geralmente, o fotógrafo, acompanhado imediatamente do perito, faz aquelas tomadas gerais, de situar. Vamos situar os cômodos, vamos situar a parte da casa e só situar. Eu não vou fazer nada em detalhe ainda. Aí depois, no próximo momento, perito e fotógrafo, daí a gente vai se encaixando, né, e fazendo em partes. Geralmente a gente deixa o corpo por último, que é onde vai ter mais detalhes e mais trabalhoso, né? E aí a gente vai fazendo essa partinha. É uma história em quadrinhos, né? É que o que acontece? Cada perito tem a sua forma de trabalhar junto com o fotógrafo, né? Então, a necessidade do fotógrafo estar atento, ter o seu desempenho, a sua condição, porque não tem condição de chegar assim, te ver como é que foi a foto. Eu tenho que confiar no fotógrafo. Sim. O profissional é ele. Se eu peço um detalhe, vamos dizer, desse furo aqui, na madeira, aí se ele me perguntar como é que ele faz, entende? Eu disse assim, olha, eu quero que apareça isso aqui, que dê para ver a profundidade. A técnica que vai usar, isso é com ele. Eu né? tenho que ter a sensibilidade do quê? Ele quer mostrar esse furo na madeira de acordo com o quê? O tamanho? Aonde está? Eu posso fazer uma foto maravilhosa desse furo que vai ficar desse tamanho. Sim. Ela condiz com o que ele está querendo mostrar? Não. E aonde estava esse furo? Então, eu vou fazer uma foto da entrada, da mesa, do detalhe, da tomada. Depois, eu vou fazer uma fotografação em detalhe. Deixar tudo neutro. E esse detalhe sempre vai ter que ser mensurado. Uma régua, uma tampinha, mas tem caneta. A gente tem uma escala. escala, né? Mas vamos supor que num plantão onde teve muitas ocorrências, esse material acabou. Eu pego uma coisa padrão. Eu vou pegar um isqueiro Bic, eu vou pegar uma tampa de caneta, eu vou pegar alguma coisa padrão que depois eu possa mensurar, né? Feito isso, já fiz isso, isso e isso. Opa, beleza. Eu também tenho que ter essa comunicação. Não basta só a confiança, porque às vezes o meu ângulo é esse. Ótimo. Mas o ângulo dele é para ver o quanto de água já foi bebido. E se eu tomar a foto daqui de cima, eu não consigo ver. Então, essa comunicação que... E aí, com o tempo, você já sabe como cada perito trabalha. A comunicação ela vai ficando cada vez melhor ainda, né? Porque tem local que você tem o suspeito no local. Sim. E como que você vai conversar com o perito ali naquele momento? No caso, eles estavam lá? Não. O que aconteceu? No momento que a gente estava trabalhando, eles estavam no DHPP, né? Tanto é que, falam de preocupação, que eu tive, e a preocupação inicial, né, foi, primeiro, liberar um banheiro, né, porque o pessoal a gente estava a noite inteira rodando um local atrás do outro. Então, o pessoal vai precisar usar o banheiro. Então, eu periciei o banheiro, olha, aí fala para a equipe, pessoal, esse banheiro está liberado, se precisar usar, não vai usar outro banheiro, usa esse aqui. E aí, nessa hora você procura o quê? O banheiro mais distante, não, que esteja mais... eu peguei o lavabo, que ficava mais isolado, né, era menor. Né, mais fácil de olhar se não tinha nada. Exatamente. Não tinha nada, então, praticamente. Foi inspecionado, foi o papiloscopista ver se tem impressão digital. Sim. Né? Faz toda a perícia e libera. Aí, a segunda coisa que fui fazer, tá? Até pelo fato na época, os aparelhos celulares eram um pouquinho mais vorazes, né? Então consumiam mais bateria.
né? Então, o que eu fiz? Liberei um telefone da casa. Olha, se quiser usar o telefone, usa este telefone aqui e o banheiro lá, para poder liberar um pouco a dinâmica, né? a dinâmica. Tanto é que as coisas iam acontecendo no local e o diretor toda hora ligando para falar comigo. A pressão é difícil. Né? Para ver o que está acontecendo, o que eu achei, como é que estão as vítimas, qual foi o instrumento utilizado. Então, eu tinha um telefone que eu poderia usar tranquilamente. Certo. Né? Então, isso aqui, todo local você faz isso? Não. A gente tem que ter um bom senso da situação, né? E buscar. A gente, conforme a situação, a gente tem a liberdade de fazer o que achar necessário primeiro, né? Mas vale do bom senso de cada um. Pode ser que um perito diga assim, não vou fazer o banheiro, cada um vá no jardim. Poderia, né? É o jeito dele de trabalhar. É o jeito dele trabalhar, né?